Olá pessoal, sou Daniela Abreu, eu vou ler para vocês mais um relato que foi enviado no e-mail assustadoramente. Esse relato foi enviado pela mesma pessoa que me enviou o relato 192, que é o J, né? O relato 92 é o Rancho e as Sombras. E é com o mesmo personagem, o avô dele, o personagem principal desse relato. O nome do relato é A Luta entre Meu Avô e uma Sombra. Isso aconteceu há muitos e muitos anos. Meu avô, o mesmo da história do Rancho e da Sombra, estava em um bar tomando aquela cachaça básica quando o meu tio foi chamá-lo, pois uma das minhas tias não estava bem e precisava de ajuda dele em casa. Meu avô, que era um homem bastante respeitado, na verdade, tinha muito medo dele. Voltou para casa junto com meu tio. Quando estavam perto de casa, eles viram uma sombra muito escura. Tinha forma de gente, segundo meu tio, mas não parecia gente. Eram umas 9 horas da noite, na época não tinha iluminação nas ruas. A luz que vinha era basicamente a luz da lua, e conseguiam ver no escuro pelo costume de andarem sem iluminação. Quando estavam se aproximando de uma grande árvore que tinha no caminho, a sombra parecia querer cercá-los. Meu tio, que na época deveria ter uns 15 anos, parou, e meu avô continuou andando. Meu tio, assustado, alertou meu avô, pensando que ele não tinha visto aquilo na frente deles. E meu avô continuou andando sem olhar para o meu tio e perguntou por que ele tinha medo daquilo. Ou seja, ele também tinha percebido a sombra o cercando. Andaram mais uns 10 metros com meu tio tentando se aproximar do meu avô, quando a sombra os atacou. Meu tio contou que ele via a sombra pulando em cima do meu avô, enquanto este dava socos na sombra. Dizia que era uma visão bizarra de algo que parecia ter corpo, mas não tinha. Ele me explicou com as palavras dele. Parecia aqueles filmes de japonês que tem aquele pessoal de preto que luta bem, mas não era aquilo. Traduzindo, parecia um ninja. O meu avô e a sombra estavam lutando, às vezes meu avô por baixo e às vezes por cima, numa briga que parecia não ter fim. Ele não conseguia entender o que acontecia, pois ele sabia que não era uma pessoa que estava ali, e a si mesmo parecia que era alguma coisa de carne e osso. O meu avô estava tentando se defender e atacava o quanto podia. Isso durou uns 3 ou 4 minutos, quando, do mesmo jeito que veio, a sombra simplesmente desapareceu. Meu avô estava sangrando como se tivesse realmente tomado umas porradas e estava com as mãos sangrando como se tivesse dado uns socos em alguma coisa. Eles estavam perto de casa, então meu avô foi caminhando e se recuperando. Ele entrou em casa e não falou nada. Foi no armário, pegou uma espingarda, a pistola e saiu. Minha avó, quando viu meu avô naquele estado e conhecia bem como ele era, achou que ele tinha brigado com alguma turma. Ela sabia que sozinho seria difícil alguém deixá-lo naquele estado, e estava voltando para resolver a questão. Meu tio tentava explicar, mas a situação era tão bizarra que tudo o que ele dizia ninguém entendia. Meu avô voltou, mas não viu nada na rua, mas aparentemente viu alguma coisa se movimentando no mato e atirou. Depois foi atrás, mato adentro, para ver se tinha alguma coisa, mas não tinha. Quando meu tio contou essa história, era um domingo de alguma comemoração na casa dos meus avós, e me lembro que estávamos embaixo de uma árvore com uns bancos. Perguntei para o meu avô se ele não tinha sentido medo, e ele me respondeu: Medo do quê? Morrer? E deu de ombros, e meu pai emendou: Ninguém é peru para morrer na véspera. Insisti com meu avô, queria saber o que ele achava que era aquilo, e ele disse que era frio, forte e não era de matar. Essa era a expressão que ele usava quando alguma coisa não poderia ser morta ou já estava morta, tipo fantasma. Meu pai e meu avô eram muito parecidos e até por isso tinham alguns atritos, mas se respeitavam muito. Diferente da relação do meu avô com meus tios e meus primos, que tinham medo dele. Naquele dia, meu avô entrou em casa e voltou com uma garrucha antiga, que era de estimação, e deu para o meu pai. E depois olhou para mim e falou que ela seria minha quando meu pai morresse. Meu pai morreu em 2002 e tenho ela até hoje. Meu pai queria entender o motivo do meu avô presentear com aquela arma, já que todos sabiam que ele gostava muito dela. E ele disse que sabia que já estava chegando a sua hora. Ele morreu mais 5 ou 6 semanas depois, em 1983. Foi um homem muito corajoso, e pelo que conheci dele e das histórias dele, acho que nunca sentiu medo na vida.